Não renovados de muito boa tarde. Boa tarde a todos os seguidores de esse canal Voz do Povo. Nós estamos em mais um bias nesta transmissão ao vivo a propósito de entrevista com o cabeça da lista de Círculo 27, a lista da plataforma republicana não como Guiné. Nesse caso, não fala, se uma posta não olha na imagem, não fala de Dr. Lesmes Monteiro. Não vai fazer um bem, sobretudo aspectos das eleições gerais no país e demais, mais questões que podem bem colocado ao longo dessa entrevista. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Tijane, e boa tarde para todos os que não acompanham a entrevista agora e aqueles que não vêm poder acompanhar depois. Doutor, para Carol tempo aqui, Guiné-Bissau está a preparar mais um momento de história. Nesse caso, não fala de realização de eleições simultâneas, legislativas para presidenciais, marcado para 23 de novembro de 2025. Há um momento de que e continua no fim de mandato do presidente Umaru Sissoko Embalo, que subsequente também e acabava já antes de ele presidente. Nesse caso, não fala de dois presidentes que acabam ser mandato de 4 anos. Apesar de ter dificuldades ao longo dos últimos anos que não vive, mas dos chefes de Estado conseguir acabar ser mandato. E esta representa um sinal de encorajamento nas questões que tem realidade da política nacional e governativa do país. Bem, a mim tá acredito que começa um momento muito singular, né? Para a história de uma democracia. Suma que falar para o primeiro vez, nós está na concluir um ciclo não pude falar um ciclo normal de mandato de 12 presidentes de república. Quer dizer, José Mário Vaz, que termina praticamente em 2019, e Umaru Sissoko Embalo, que está a terminar em 2025. Não pude falar literalmente, não teve 10 anos de não pude falar relativa instabilidade institucional, para ver que é, e que conseguir materializado que fatores que sempre está interromper mandatos de presidente, sobretudo não falar de golpes de Estado que verificado. Nós temos um país que é caracterizado ao longo do tempo por mangas de golpes de Estado, tentativas de golpes de Estado, assassinato de figuras proeminentes a nível de Estado de Guiné-Bissau, não falou do Presidente da República, não falou do chefe de Estado-Maior, não falou de candidatos a deputado, não falou de próprios deputados. Então, um país que não pode falar é caracterizado ao longo de toda a nossa história, a partir de independência, para bem até os últimos anos, antes de Presidente João Lourenço, caracterizado por problemas que está acaba de colocar não só a imagem do país fora na mão lençol, mas também acaba para criar um ciclo de instabilidade e incerteza que está tudo investidores estrangeiros para bem. Então, não pode tomar isso um facto simples. Quer dizer, não falou de dos presidentes conseguir concluir mandato. Então, é um sinal forte para o futuro, e sinal como não instituições estão a ganhar maturidade, a própria classe política está a ganhar uma certa maturidade. Não pode destacar o papel republicano de não forças armadas, que não pode reconhecer como não dado momento é compreender como ser papel institucional e que tem que ser de interrupção de governação. Então, não podia reconhecer ainda como tem algumas fragilidades que é necessário consolidar, sobretudo estabilidade institucional a nível de governação, algumas reformas que não acho como é importante para ir fazer. Então, não penso como esse quadro que pode sair depois da eleição vai permitir para não conseguir ter um avanço nessa perspectiva de poder consolidar um Estado que instituições mais forte, mais estável, mais credível, que pode dar abertura de Guiné-Bissau para o mundo fora. Doutor, como é que você analisa o cenário político atual tempo que nós vivido, sobretudo naquilo que marca de transição dos chefes de Estado que conseguir acabar sem mandato, dele na bem de trás, e para a preparação do novo ciclo eleitoral? Bom, soma que não fala, nós está na eleição, soma que sempre está falar. Eleição não é um país democrático, a eleição está tendo de tempo em tempo. Ele é perfeitamente normal na democracia, né? O que não vive, o que deve ser a atitude normal, né? Ou um processo normal de um presidente escolhido e completa esse mandato e faz a eleição,
se não sai outro bem, se o povo dá mais poder para continuar a fazer mais um mandato, não teve que o José Mário Vaz, mas não foi concluir esse mandato, depois nós trocamos e nós seguimos 10 anos de estabilidade. Então, é importante. Então, a eleição que não vem, ia ser um ponto não só de transição, mas também não permitir continuar garantir permanência desse ganho que não tem a nível a nível institucional, né? E poderá consolidar ainda um distanciamento maior de não forças armadas com o poder político, para manter que essa natureza de poder institucional. Então, esse basicamente está permitir para o país continuar a manter o rosto que não dá credibilidade à comunidade internacional, a outros atores, sobretudo econômicos, para poder investir no nosso país e para não continuar o processo de desenvolvimento de nossa terra. Até naquele ponto que as eleições podem decidir o futuro do país. Bom, e uma eleição muito importante e decisiva, sobretudo a mim pensar mais na perspectiva em termos econômicos, por exemplo, a nível político, como fala, nós experimentamos uma certa estabilidade que para mim é importante e nunca tenho dúvida como Presidente da República não vai manter e não ganha a eleição e não faz esse segundo mandato. Então, penso como é que é importante e algumas reformas políticas e econômicas que é importante fazer depois da eleição. Não falou, por exemplo, um dos aspectos por isso tem a ver com o realinhamento em termos de distribuição de mandato para deputados. Por exemplo, eu tenho um círculo 29, que é o maior círculo eleitoral no nosso país, e ele elegeu só três deputados. Mas eu tenho outros círculos eleitorais, que é o círculo 29 mais grande em termos de número de população. Por falar dos 3 bias, que tem elege igual ou até superior ao círculo 29. Quer dizer, e alguns ajustes que não tem que fazer depois da eleição. Por exemplo, o número de deputados. E tem aqueles que acham que no país tem deputados tio, para ver essa dimensão territorial e para ver também o número de população. Se não vai haver deputado para a população que está cobre, não tem deputados tio. Então, tem alguns guintes que acham que é importante para ter reforma política na perspectiva de poder repartir o número de deputados. Mas não falou como a nível político, e teve reformas que é importante fazer, que acho que é a legislatura que não vem e ser decisivo, mas em termos econômicos também é importante para continuar a dinâmica de país poder chegar a uma fase em que ele internamente ainda podia autofinanciar se orçamento geral do Estado. Não tem ainda um país que está tendo déficit orçamental, que é normal, quase todo o país está passando essa situação, mas é necessário para nós não ter não só autossuficiência, o que não falei em termos de financeiro, para nós, somos que não financiamos a eleição, para não ter capacidade de não poder cobrir ou não repartir consideravelmente no déficit orçamental, para não poder cobrir nas despesas, e que ele te permitir ao Estado para poder continuar a investir. Então, é o processo de desenvolvimento que o CONSA, é investimento que o Estado não faz, sobretudo em termos de infraestrutura, em termos de dignificação do Estado de Guiné-Bissau, tanto a nível interno como externo, e um desafio grande que não vem para a próxima legislatura, na perspectiva de poder manter. Quer dizer, o que poder vir ter, com toda a dificuldade que temos no início dessa legislatura, sobretudo na fala do mandato do presidente, questão de Covid, questão de guerra na Ucrânia, mas tem muito grande investimento do Estado, não pode destacar obras que não faziam na Gabu, na Bafatá, estradas de Biumbo, sim falar de centro de cidade ali a nível de Bissau, construção de edifícios de negócio estrangeiro, reparação de escola cimeira lá na praça e demais investimentos que o Estado fazia. Não pode chegar na nova legislatura para não ter dificuldade em termos de continuar a investir ou com investimento do Estado no processo de desenvolvimento. E tem um destaque que é importante, falou que no papel de vertente econômico, e tem a ver com uma certa credibilização de no Estado a nível de nos principais parceiros econômicos, não falou sobretudo de instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, que é FMI. Nós vimos no passado, manga de vias, projetos, acordos que a FMI e fica comprometido para via de alterações de dinâmica política, para via de golpe de Estado, para via de queda de governo, para via de não funcionamento da Assembleia. Mas, está pensa aí, pela primeira vez, ou raras vezes, um país que tem parlamento dissolvido, mas continua a manter programa com o FMI, que Banco Mundial, que não chega fim, na final de 10 anos. Pensa como ainda vem negociado, não consegui cumprir consideravelmente metas que definiram, e, no momento, o PC tem uma missão de governo nos Estados Unidos da América, para reuniões que é as entidades, e pensa como não conseguir, de facto, renovar esse acordo com o FMI para o próximo tempo. Então, aquilo é um desafio grande, em termos econômicos, sobretudo em termos de combate à corrupção,
em termos de receitas fiscais, que nós achamos como aí desafio grande para a próxima legislatura. Doutor, esse impacto que eu acabei de mencionar é por ser do reforço para a democracia e a estabilidade institucional? Sim, para mim, como falou, não tenho certeza que o presidente não ganha a eleição, ele não faz segundo mandato, e partido ou plataforma que está a acompanhar não conseguir maioria na Assembleia Nacional Popular, então a eleição tem sido decisivo no número de deputados que a agenda que o presidente está dentro dela não conseguir, para via de reformas institucionais que é necessário fazer. De lá que pensa como o povo tem responsabilidade na eleição, não só de votar, para dar vitória ao presidente, para dar vitória à plataforma que não apoia, mas sobretudo também para garantir uma maioria considerável que não permitir que tenha algumas reformas institucionais que para mim é indispensável, tanto para a estabilização do país, como para a continuação de trabalhos de desenvolvimento que estão a implementar nesse momento. Então, para já, não há cambar para outras questões sobre a situação do país Terra Ranca, como pude falar como e pude para ficar, mas fica claro como através da comunicação de porta-voz a OS e conta como irreversíveis decisões de não participação de país Terra Ranca para eleições, tanto suma Domingo Simões Pereira. E esta bate implicações políticas, sociais e de eventual decisão do Supremo Tribunal? Bem, implicação política e social ainda tem sempre, né, para ver que nós estamos a falar de um partido histórico que é o PSGC, é o maior partido político na Guiné-Bissau, que é facto, um partido fundado por Amílcar Cabral, que é um dos maiores líderes de todo o tempo a nível mundial. Então é um partido que tem história, é um partido que tem vivência, é um partido que está muito bem enraizado na nossa sociedade. Então, pensa como a ICANA tem implicação política ou a ICANA tem implicação social, que ela não está sendo desonesto. Mas que nós aponta até qual ponto que pode implicar politicamente no processo de realização da eleição. Até qual ponto que pode impactar socialmente em termos de realização da eleição. E dali, na minha ponto de vista, pensa como a ICANA tem grande impacto, tanto político como social. Para mim, tem dúvida que certos guineenses continuam a ter gosto em relação a PSGC, sobretudo, não estou a olhar na rede social, mas esteve na papel com um colega ainda há dias, nos comentários, de que não falou com uma não maioria de população, tipo, maioria de população está com o PSGC, ou maioria de população está com o Pai Terra Ranca, mas é que corresponde à verdade. Pensa como manga de Biaguin tenta confundir maioria absoluta que o PSGC tem na última eleição, que número de eleitores, por exemplo, que apoia eles, em termos, ou que não fala de população de Guiné-Bissau. Importante não frisar, Tiane, como nas últimas eleições, estava inscrito, soma eleitores, guinda escrevência, 893.618 inscritos. Quer dizer, guinda que vai recensear, soma eleitores para poder votar. Naquele número de eleitores, e vota na plataforma Pai Terra Ranca 264.240 votos. Quer dizer, quase 900.000 eleitores que não tem, mas vota na Pai Terra Ranca 264.000 votos. Isso é importante. Bom, para não compreender isso, não pode pegar número, Tiane, se não fazer conta, não olha como, e vota na PSGC menos de 30% de eleitores. Menos de 30%. É considerando que votos nulos, considerando votos abstenção, na 893.000 e vota na PSGC 264.000. É importante para a gente ter dados, para a gente fazer muita confusão, tanto na gente própria que opositores da PSGC, como na próprio, não pode falar ninho de PSGC. Mas, para compreender dados, a medida que eles que está para informações ou para análise como faz a tele, então está compreendendo como a PSGC estagna ao longo de últimos tempos. Na eleição que passa, na eleição presidencial de 2019 que passa, candidato do PSGC e teve na segunda volta 253 ou 254.000 votos que teve. Então, de 2019 que perdeu a eleição para 2023 que fazia a eleição legislativa, é bem com coligação. Naquela coligação, partidos que estão na PSD, etc., esteve nas eleições que passam, teve seu voto. Não pode falar entre 15.000 a 20.000 votos, se não junta-se votos tudo. Partidos que estão dentro de coligação
para terra arranca. Então, com esse tudo, eu estou percebendo como de 2019, que teve 253 ou 254 mil votos, a 2023 é que se só 10 mil votos mais ou menos. Esse é grave para ver de que o número de eleitor aumenta de 700 e tal mil, se não me engano, para 800, quase 900 mil eleitores. Não pode considerar quase 100 mil eleitores que aumenta riba de uma eleição para outra. Então, e um exercício que um pouco gente explica conseguir entender, mas o que é bem no vídeo normal é não compreender. Quer dizer, num processo onde que aumenta quase 100 mil eleitores, a bolsa é de 254 mil para 264 mil votos. Quer dizer, eu quero se 10 mil votos em alguma coisa. Aquilo é muito bom. Se não digo nas eleições que passa, partido que mais cresce em termos de número de voto, e foi Madem. Madem saiu de 126 mil, quase 127 mil, para 163 mil votos. Madem cresceu em termos de resultados eleitorais. PTG também um partido novo que surgiu, teve quase 50 e tal mil votos. O TNPRS, que saiu de 127 mil votos, iria para 100.400 votos. Então, estes são dados que é importante não compreender, que não fala com uma maioria de população. Não tem dados, Tigani, para não poder compreender o que ainda não fala, não, a maioria de povo está com PGC, a maioria de eleitores está com PGC, que corresponde minimamente à verdade. Nada ainda dados mais precisos. Antes da eleição, gente que estava junto com o presidente Umar, que fazia parte do governo de iniciativa presidencial, estava PRS, estava Madem, está PTG, não pode considerar Bote está FGB, está PND. Então, se junta voto de que partidos na última eleição legislativa, Tigani, é mais para a terra arranca que mais de 100 mil votos. Não falou de 300 e tal mil votos. Madem, como falei, teve 163 mil votos. 163, não ainda dados de liberação confirma. Tem 163.509 votos. PTG teve 54 mil votos. Se junta já 163 mais 54, 200 e tal mil votos, já quase 207, 208 mil votos. PRS teve 100 mil votos, logo 300 e tal mil votos. FGB, PND, com outros partidos. Então, e mais PGC, ou e mais para a terra arranca, se não considera o número de votantes, é mais de 100 mil votos. Essa é importante, dado importante. Bom, a única vantagem que para a terra arrancar teve para mim concentra votos. Se concentra votos no método de ontem, outra tem a tendência de ter mais número de deputados do que outro gente. Alguém pode até mais ter voto, mas vou por mais ele ter deputado. Não dou exemplo de PRS com Madem. Nas eleições de 2019, se não me engano, 18 ou 19, que é bem, eu Madem como secretário, Madem teve 126 mil votos, PRS teve 127. Mas Madem mais tem deputados de que PRS na altura, para ver que método de onde acaba de favorecer eles, teve maior concentração de voto e permitir eles para eleger mais. Então, nesse contexto, por mais que não esteja de lado, não falamos, bom, não teve 893 mil eleitores, mas vota só 711 mil votos. Se pega mais que 711 para coisa lá, para número que o PGC teve no voto, então, mesmo no número de votantes, eles já têm a maioria de eleitores guineenses e castaqueles. Então, isso é importante. Bom, em termos de implicação política e com muita tristeza, né? Para o PGC, como falei, é um partido histórico, é um partido que tem essa base e tem eleitores, que não é obrigado a ficar de fora do processo eleitoral, ou apoia um ou outro candidato, ou apoia um ou outro partido político, que ele é a única saída política que não tem. Em termos sociais, implicação social, bom, e por tem que ficar contente, que é normal, mas perante o caso que uma decisão judicial não tem pouco para fazer. Mas já não teve duas entrevistas de que teve a oportunidade de dar minha opinião à volta do processo de candidatura de PGC. E tempo está na razão. Mas bias. A mim taxa como foi negligência política de parte da liderança de Paiterra Arranca, que fica todo o tempo fora do país, alegando como riscos, etc. De aqui me esteve bem, ninguém quer tocar até a osso, está ali ainda à vontade. Então, sim, ele partido que pode reunir, que espécie de culto de personalidade, que não sempre não chama atenção, que sempre não contesta, de que vontade de alguém tem que imperar perante vontade de todo o partido, de que quem tem opinião dentro do partido, contrário a ele, tem que cobrar o mal, e tem que chamar de bandido, e tem que cercar até de partido, de que, até soltado, no caso de Dajó, de que quem que se candidata para concorrer que ele, tem que chamar de todo nome, caso de João Bernardo, Otávio Lopes, outro Guides, de que Guindas que me candidata
até na estrutura mais nova de juventude, tem que tudo, porque tem que ser uma candidatura única, lista única, democracia catela. Então, não tomamos atenção para o risco daqui na binda. Mas o que não estou falando na vida, né? Quem que mistura acaba de perder tudo. A mim pensa como a PJC, se vocação ou enquanto partido, seu objetivo é governar. Ainda bem que tem alguns dirigentes que vinham confirmar a mesma coisa que o papel na última entrevista. Pensa uma agenda de partido e tem que centralizar na governação do país. E que tem que ser uma agenda pessoal de liderança de partido. Então, depois das eleições de 2019, ou muito antes daquela, PJC passa a ter uma agenda estritamente pessoal, agenda de liderança, aquela que passa a ser a agenda do PJC. Quer dizer, se a liderança casta, PJC tem que morrer. Tem que bem para começar a unir órgãos, para começar a tomar decisão, para começar a participar no processo de eleição. E aquilo é com eles. Evita discutir lista de candidatos a deputados. É perto dia 19, que é uma sexta-feira, vai entregar candidatura. Então, depois de lá, Supremo notifiquei deles e falei-lhes como é extemporâneo a entrega de candidatura. Em termos objetivos, nunca tem tempo para não poder apreciar. Não fala candidatura, desculpa, mentira. Não fala de aceitação ou não de coligação, quer dizer, reconhecimento de associação, para estar inscrito nos livros dentro do Supremo, para poder concorrer, para poder candidatar. O Supremo falou que não can ter tempo suficiente para poder analisar essa coligação. Para ver que prazos que não tem, se não vai para baixo de tudo, e can dar bom tempo de poder candidatar. Eles não voltam a repisar, para que se compreender como duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é reconhecimento de coligação, outra coisa é candidatura de coligação. Antes de candidatar, eu tenho que reconhecer ainda sua coligação. Aquilo que toda coligação está fazendo. Mas tem aqueles que estão falando como, não, mas pai tem que participar na última eleição, estou quem ganha com maioria absoluta. Sim, quem ganha com maioria absoluta. Mas em 2024, se eles forem certo a ser sincero, e houve indeferimento de candidatura de pai ter arranca para via de irregularidades. Se já pensa, vou dar notícias. Então, próprio pai ter arranca, suma coligação republicana, plataforma republicana, é indiferido esse processo de candidatura nas eleições que passa, que deve de ter lugar na 2024. Quer dizer, cada eleição, a tem que pedir reconhecimento de coligação, se vai ser uma coligação, porque coligação é que é partido. Partido, se esteja legalmente constituído, se tem esse órgão estudo em dia, qualquer eleição, nem se amanhã mais eu falei eleição, e por aí apresenta-se candidatura para a eleição. E por pedir um ou outro documento que não falta para poder comprovar como está na condição de a eleição. Mas a coligação, não, tem que pedir. E o que não está falando? Antes de matricular, eu tenho que ter ainda garantindo vaga na universidade. Se a boca tem vaga na universidade, o que pode matricular? Então, eles juntam tudo, tipo pedido de vaga que matrícula, tudo leva a Lumbias. Supremo aqui, olha, ali notifiquei eles dia 23. Eu falei eles, olha, indiferir o processo. Indiferir o processo, Supremo vai ainda mais longe. Supremo dá uma conferência de imprensa, que deve de fazer, é uma conferência de imprensa, de que na falei eles, vou poder vir um partido, mas vou poder vir uma coligação. Mas, Tijani, que espécie, né, de duty companheiro, que não duty no país, alguém está pensando como só para poder ler um livro, outro livro, e ter um diploma, porque mais tudo gente entende alguma coisa, próprio advogados e pai terra arranca, é que foi diligente, que é fazer, em vez de evitar confrontação, para buscar alternativas, uma API fazer, na falando no caso do Baciro, só uma maneira que fazer, não, eles preferem confrontação para ver aquilo que sempre é espírito de liderança de Domingos. Não, é falece, não está de acordo, não vai a todo custo, não meter reclamação, se alguém falou, olha, como que tem tempo de apreciar boa coligação, vamos poder setar ou negar, a nem tem tempo de analisar mais boa coisa lá, boa reclamação, acaba tempo de vir apresentar candidatura, cada tempo já. Dia 23 que o Supremo papia, 24 é feriado, 25 é o último dia para apresentar candidatura. Mesmo que reclamação o Supremo setalva. E Jubi, ele falou que não Jubi boa reclamação. Dia 25 ou dia 26 ele falou como bom, não seta boa reclamação. O que tem de tempo, o que tem de como vai entregar a candidatura. Então, se ele já foi minimamente inteligente em termos políticos, ele entrava com candidatura ou de PJC ou de qualquer partido, tipo União para Mudança. É por entrar com aquela. Bom, hoje não papiar assim. Publicamente, é legal, quem diz bem é legal. Mas os tempos estão a dar uma razão. Porque o documento que está no olhar, isso significa como aquele dia 23. Hoje domingos compreendi como pai terra arranca cana por baixo coisa lá. Se advogados entram com um documento para falar como goza na apresenta candidatura de domingos uma candidato de PJC.
Já, não pensa tudo que tem acesso a isso. Mas esta também ser grave na duas perspectivas. Primeira perspectiva, para ver que o Domingos quer entrar para a candidatura para a legislativa, suma PJC. Quer dizer, ele fica na gana de como, não reclamar, não vai eleição, mas base. E se vê como é que tem razão. É como ele entra com o requerimento para ele ser o candidato do PJC. Mas vai para entregar a candidatura, junto com o reconhecimento da plataforma. Ele acaba de ser um candidato do PJC, ele vai ser um candidato de plataforma. Então, se a plataforma que é reconhecida, se uma maneira que a mim falou, vai. Se eu quero conhecer a plataforma, o que pode ser o candidato, a plataforma que pode ter candidato para via juridicamente e que não existe. Supremo que aceitar. Então, é desonestidade que Guintes está nela. É também público, é na bota faísca, é na gana Guintes, ou então Guintes tudo cego na companheiros. Na final, ou também olha, ou que verdade parece, é também demais assumir consequência de verdade. Então, o que Guintes diz de questionar a liderança de Pai Terra naquele momento? Para ver que dia 23, vou entrar com um novo requerimento para pedir para ser a candidatura a presidenciais, para ver o que é fácil para partido, para ver o que é fácil para coligação. Mas se já para se entrega dia 25, que entrega a candidatura, se não me engano, que é o último dia, para ver compreender bem como, e que não consegue bem, através de API, para ver que apresenta pelo menos candidatura em nome de União para Mudança ou de PJC. Ele vinha dias e fala como, não, PJC questionado, a questão de bandeira, etc. Mas se questionado a questão de bandeira, para ver como não resolve que assunto, vou deixar ali, fiquei na bem até a os. Olha, então, e tem uma certa desonestidade, e tem, como falou, Guintes está tudo enfeitiçado, né, lógica de lado a lado, de radicalismo, próprio Guintes, no barco para que está nele, olha, se barco não afunda, mas é continuando a defender só que é verdade, não, outro Guintes que está direito, outro Guintes que bandido, outro Guintes que comprado, mas se Guintes para ali, ele vai para trás, é obino, sem ódio, é dando razão na manga de coisas, a nossa que é de ambacus, não está recebendo nenhuma mensagem de Deus e outra coisa, não está fazendo análise, não está chegando a conclusão e não está chamando atenção. Hoje a eleição passa, não falei, acabou vai para caminho de guerra, o presidente pode bater governo, nada, cá não sai. É somna, aí chega na fruta 6 bilhões, o presidente bater a Assembleia Nacional Popular, é perder mandato quem ganha na urna. Quer dizer, a teve a oportunidade de ser presidente da Assembleia para 4 anos. Tinhani. Outro num partido que ganha com maioria absoluta. Que é quando cuide guerra, em vez de cuide cooperação ou colaboração com o presidente que está no poder, para pelo menos vou poder permitir o partido ter completa a legislatura. Mal cá aprende que erros de passado, ou pega a ganância, ou põe riba, ou põe diante, é o que está falando, ou que soberba em alguém cabeça, ou que subir alguém cabeça, que vou atacar. E é o que não fala, quem quer tudo, perde tudo. Nem momento, o partido que não pode ir à eleição, nem momento, ele que não pode ser o candidato para eleições presidenciais, é irreversível, não para piar que tem como mudas, só se eleição adiado, que era que pode ser de salvação, mas se eleição adiado, o que pode. Quer dizer, o ter próximos 5 anos para o partido fica fora de jogo político, praticamente, para ver se está na Assembleia e fica enquanto partido, ele ainda dá mais de vítima para continuar na liderança do PJC, ainda bem mais ilusão para falar que não nos preparar para 2030, para ver naquilo que não vem cabanel, na final que tem como alterar o cenário político, e não desejo para o partido manter a mão para os próximos 5 anos, assim, na 2030 está sendo mais fácil nesse processo para nós. Doutor, a campanha não vai arrancar oficialmente próximo dia 1 ou 2, não observar. 2, se não me engano. Depois que fazer o sorteio para o posicionamento de candidatos no boletim de voto, e qual que é a mensagem estratégica que não pode esperar de candidatos quando aparecem na escrutínio? Bom, uma coisa é que não tem, outra coisa é que não tem de ter, né? Conhecendo a realidade, discursos políticos não acaba de ser inflamado, eu percebi. Gente não tenta buscar identidade étnico-religiosa para poder catapultar mais voto. Gente não tenta atacar até insultos, não tenho certeza como ainda tem. Mas o que a não acha para começar a lutar? O que não acha como livre ser de comunicação? De um lado, livre ser uma ideia de bem de estabilidade, não falou sobretudo de regime. Ela não própria suma quem faz parte, não faz uma observação geral, né? E de forma um bocadinho distanciada. Pensa como a comunicação a nível de regime tem que ser na perspectiva de estabilidade, na perspectiva de continuação de trabalhos que não faziam até ali. É assim, muito importante, porque não falamos sobretudo de desafios a nível de reconstrução ou construção de no país, ou tem obra de aeroporto que está ainda em curso, ou tem mangas de outras obras que estão em curso. Então pensa como, e essa que é a mensagem que preciso bem de eleitor, sobretudo em termos de estabilidade
um presidente com um parlamento que não permitiu para ter estabilidade governativa para poder continuar o processo. De outro lado, quando tem a opinião de gente que o dívida tem uma opinião que pode mostrar alternativa, em termos de que acha como é bom, um dos candidatos a nós, que José Mário Vasco fala assim, Barilexa não falamos, se ganha, não faz lusa, volta, e uma narrativa que eu podia usar, que eu podia achar como, não, se a mim ganha, não aumenta salário, quer dizer, e tem que ser do discursos, não ponto de vista livre, ser discursos que não vai basear, não apresenta ideias e projetos sobre o desenvolvimento do país, e que discute pessoa. Mas como fala, conhecendo a nova realidade, ele acaba de base centralizar mais no discutir pessoas, né? Tal alguém bandido, não tal alguém cabalinada, tal alguém ditador, não tal alguém isto. Então, sim apresenta de forma concreta que caminha facilmente contra um cudido para dirigir o país. Então, eu penso como, apesar de ter uma certa renovação de classe política e entre mangas de guintes novo, mas manga de viagem está faltando essa vontade e essa decência de distância de que pessoal para poder focar no que coletivo, desafios coletivos. Mas uma vez que e Canadá participar domingo Simões Pereira nas eleições, e não tem atual presidente da República que não vai concorrer também, e no ponto de vista, quem que você acha como é por ser verdadeira alternativa para fazer frente à presidente da República nesse escrutínio? Não é contexto que tem, né? Nesse domingo vai a eleição. Domingo tendo consciência como é que Canadá ganha a eleição, né? Para ver que é, xadrez fica ainda mais complicado para ter arranque para domingos, depois do último desenvolvimento político, não falou sobretudo de realinhamento de presidente que se antigos aliados. Olha, só que não falou, se não considera últimos dados eleitorais, se a OSU tem nancau, madem, não falou madem, nasce tudo, madem, tanto haja tanto sensibilidade, haja uma sensibilidade de Brahma, que está num processo de reconciliação, está já tudo alinhado, na perspectiva, sobretudo em termos decisórios. Ou tem um APU PDG que teve quase 30 mil votos nas últimas eleições, ou tem um PTG que teve 54 mil votos nas últimas eleições, ou tem um PRS AOS que é liderado para Félix Pamasque, e tem ainda um ala que de dias, que não percebi como é que conseguiu reconciliar, mas PTG, a PRS teve 100 mil votos nas últimas eleições. No pior cenário possível, não pude falar não dividir na metade. E 50 mil votos de um lado, 50 mil votos do outro lado. Ou tem RGB, ou tem PND, ou tem Partido Luz, ou tem PAPES, ou tem CNA, ou tem mangas de partido que está congregado nessa. Se não partir do princípio de dados de últimas eleições, sem conta que realizações de presidente, sem conta que esse exercício enquanto presidente nesse momento, para mais que o mandato acabar, que ele é um fator muito positivo e de vantagem, ou tem um ala que tem mais porcentagem de voto do que Pai Terra Arranca. Então, Pai Terra Arranca, domingo de campeão na de aliança, é como domingo se junta com qualquer alguém que é o fino, para ver que é, e que tem capacidade de manter alianças. Manga de baita falta verticalidade, manga de baita falta verdade, entendi, está permitir que outro na final e que está conseguir cumprir. Ou até fazer acordo de Paris. A não teve oportunidade de comunicação, não fala como aquilo, é fazer só para ter foto para pedir dinheiro, tempo dando razão. A PI não contava como que cabaz na quebra, que cabaz é frágil, tempo dando razão. A OS, no pior cenário possível, tanto na PI, tem dois candidatos presidenciais. Então significa como aí um acordo rompina. Para ver, esta suma passiva já está na lista também de candidatos presidenciais. Quer dizer, além de baixo uma página, que esse partido, mas ele tem candidato. Ou tem Dias, ou tem Bassiro, e de mesmo congregação, não pode falar de coligação, ou tentativa de coligação que é fazer junto de Supremo. Ou tem um Nuno Aos que bem. E decide apoiar o presidente, e reconciliar, quem que apoiar o para chegar até a presidência. Ou tem Nuno, tem Brahma Camará, ou tem Boche Candé. Quer dizer, guintes que pode dar a força a qualquer reclamação de Pai Terra arrancar, é Castelha. Quer dizer, próprio guintes que Pai Terra arrancar, não pode pensar como aliados, tipo Dias, Cigar Batista, próprio Jomaf. Encaixa como ele está interessado para Domingos vai na eleição de contexto, João Bernardo, para ver que se Domingos acabar, que é um canalizador de voto que eles podem conseguir para guintes que têm a sensibilidade com o PGC que Pai Terra arrancar. Então, quadro que está favorável a próprio Domingos e a próprio Pai Terra Quer dizer, aqueles que até supostamente é por ser boa aliado,
politicamente nem contexto, é que não está interessado não vai eleição para ver aquela maneira de desvantagem. Dias, por exemplo, se Domingos também é eleição, é uma vantagem para ele. Siga é uma vantagem para ele. João Bernardo é uma vantagem para ele. Ué, então, mesmo aqui se ala, nem sei de um tudo, não tenho certeza como era teve, mas que acontece está sendo ainda mais difícil para eles. Então, pensa como e que tem nenhum adversário de peso para o presidente da República nem acontece, só como fala, e tem tudo condição de poder ganhar a eleição logo na primeira volta. O presidente Mário Vaz, e quero subestimar, foi o presidente da República, mas não está tentando fazer uma análise baseada na factos, né? Nas últimas eleições, ele concorreu enquanto presidente na altura. E que conseguir chegar a segunda volta, encaixa como aí altera para negativo o cenário político, para pensar como nessa conjuntura e poder ressurgir para ter uma certa vantagem em termos eleitorais, encaixa como aí cana tem. Então, para mim, para tudo que o presidente fazia ter em termos de obra, em termos de dignificação do Estado de Guiné-Bissau, acha como aí tem tudo condição para poder ser reeleito na primeira volta com margem considerável de votos. No entanto, vamos continuar. Espectadores estão na queixa de som. Sim, sem áudio, mas pensa como é por estar normalizado. Se for falar no som no comentário, se no caso e volta já assim normal. Eu não ouvi bem. Não agora só no comentários para não ouvir bem. Se no caso o som está já nas perfeitas condições. Som, ok? Sim. Ok, tudo Sim. bem. Está bem? Confirma, tudo está bem. Ok. Plataforma republicana. Onde é que eu vou fazer parte e vou estar uma cabeça de lista na Círculo 27. E plataforma poder responder desafios nessa corrida eleitoral. Sim, acho que uma plataforma tem tudo condição para poder ganhar a eleição. Além de mais, uma plataforma não pode falar nem desafio eleitoral que está liderado por um rosto, que é presidente da República. É que Kumba falava, né? Quem fez fará, né? Que se fadulo e bem fadulo Kumba. Então, esse discurso simples, para ver que a plataforma que tem muita coisa de tentar explicar gente, né? E só mostra o que eu faço já. Porque eu não falo de plataforma, não falo tudo de uma agenda que acompanha o presidente ao longo de 5 anos desse exercício enquanto presidente da República. Então, o objetivo ali passa a imagem de paz, e passa a imagem de mensagem, aliás, de reconciliação, e passa a mensagem de estabilização do país, para que responda a provocações, e ao mesmo tempo para mostrar a determinação de continuar com o projeto de poder desenvolver Guiné-Bissau. Isso é muito importante. Então, a plataforma, nesse momento, é constituída por 17 partidos políticos que estão lá dentro, ainda que e tenha uma lista definitiva, não pode falar assim, de candidatura a deputados, e resta diretoria de campanha, tanto legislativas como presidenciais, para definir estratégias claras de qual vai ser métodos de trabalho. Não tenho certeza que a gente está a trabalhar ao longo desse tempo todo, principalmente no momento, não pode falar de pré-campanha, e pensa como a plataforma não pode acompanhar o presidente nesse desafio, tanto presidenciais, e a nível legislativo ainda pode de facto assegurar vitória no Parlamento, para ter uma maioria absoluta que não permite fazer algumas reformas institucionais que é importante e urgente para a Guiné-Bissau. A plataforma não vai ter condições de apresentar um programa eleitoral realista que não seja capaz de responder às necessidades da população guinense? Sim, até porque isso que não falou é fácil, né? Para ver continuidade de trabalhos que estão fazendo a tele. Eu lembro minha prima apontando e falando, mandamos o programa, falando, não, eu não vou votar nós, eu não mandou o programa. Então, e continuidade de projetos que estão em curso. O Presidente da República é alguém que está além de que está nele. É alguém que está sempre futuro. E um presidente que está ali não falou como na 2030 ou que não sai isto ou mais isto que não acontece. Quer dizer, desde o primeiro mandato ele estava a definir linhas de onde que me chegando ao país até 2030. Então essa vai ser a continuidade do processo. O projeto que não vai apresentar é um projeto realístico que soma quem não falou. O que é que fazido de tele e o que é que não continua fazido para vai adiante. E ao longo da governação é papiado de manga de projetos que estão em curso, tanto a nível do departamento onde está, de outros ministérios, e tem projeto de alargamento, por exemplo, de eletricidade para todo o canto de Guiné-Bissau até 2030, que é projeto de 14 localidades. Então, tem manga de projetos que estão em curso e aquilo que não vai transmitir ao povo, e aquilo que não vai mostrar ao povo, perceber como é, não está não fala boas, mas não é bem com só fazer.
está em curso, está na facilidade. Então, penso que uma plataforma que não tem muita dificuldade em termos em termos eleitorais. Doutor, a volta de boa candidatura, suma cabeça de lista de plataforma no Círculo 27 e não assisti à conferência de imprensa de juventude daquele círculo. Não, e que a juventude do círculo? Não assisti à conferência de imprensa de que a juventude não falou com eles. Está de acordo com a apresentação dessa cabeça de lista? Não, eu penso como Tiana, eu penso como os órgãos de comunicação social, manga de bota falia. Eu percebi. Essa é crítica construtiva, né? Então, me sinto assim que o Guinte também gosta da conferência de imprensa gosta para falar como não camiste, por exemplo, o Badilé na Círculo 24. Não tem que fazer notícia para falar como a juventude do Círculo 24. Não tem nada a ver. Que é base de um partido político. Guinte tem que falar como a base de um partido político, falar como é que está de acordo. Olha, e que a juventude do Círculo 27. Tiana, se investir, na 10 dias que na BIM, cada dia um bairro na da conferência de imprensa eu falei na apoio eleições. Eu percebi. Apoio como recebi já, sem contactar ninguém. Eu percebi. Sem contactar ninguém. De quem que liga, é bem ter que me falar como não apoio. E tio, mas que eu nunca fazes? Para ver de que não senti como se não fazes, não está dando ativo na pé de plataforma. Eu percebi. Para ver que quem que da conferência de imprensa é que eu consegui perceber duas coisas. Uma coisa é partido político que eles estão nele, que isso é partido, que é normal. Uma coisa é conferência de base que é fazer cuide quem quer mexer. Outra coisa é plataforma que junta 17 partidos. A boca por 16 partidos, né? Obrigado, Badilé. A boca por pensar como, para mim a minha base em cuide Badilé. Mas, coisa bem até na riba. Próprio dirigente do partido toma decisão. Isso é uma decisão, a botar como que está de acordo que ele tem que vir da conferência de imprensa. Pensa como aquilo politicamente nem é bom para o partido onde é que está nele. Para ver o que é. Não falo na caso concreto. De coisa que invita mesmo para pedir periquintes mesmo para quem entra nele, para ver acha como é que acabou e que ajuda. Mas só para precisar, a minha estação a cabeça lhe diz quem que está segundo. E de próprio que guinte, e de partido de que guinte. Então, se a boa fala que uma boca está de acordo, eu acho que uma boa tem que dar conferência de imprensa, bom na sabotia, bom na prejudica próprio quem que está no segundo lugar. Porque aquilo é um partido, aquilo é um círculo que te elege 4 deputados. Então, se na 4 deputados, a boa conseguir estar no segundo lugar, e por não juntar, não trabalhar tudo, para não poder eleger tudo 4, aquilo que é mais importante. E além de mais, guintes que estão em causa, que estão aqueles no círculo, e guintes que havem também na relação muito bem com ele. Não falou de irmã, né? Que é um grande, assim, mas que tem nenhum problema pessoal de poder diante, para não diante nem processo. E alguém que tem muito respeito para ele, sempre dá um suporte, sempre dá um apoio, sempre dá um conselho. Nós esteve junto num evento esse final de semana ainda, na Círculo 27. O Tenetor Barbosa, que é tio, né? Eu percebi, não tem relação de tio com o sobrinho, uma relação muito bom. Então, mas desafio político, manga de viagem, está a ser um bocadinho complexo. Olha, para ter mangas e coisas em volta, é possível que ideia para ter jovens no Parlamento, tá, que não poder contrabalançar, que não poder usar um discurso catalisador, que é importante, entendi? E por ser estratégia de lideranças. Então, manga de viagem, ideias que está lá na base, é que está compreendendo. Mas só para falar, Tiane, para repisar, manga de gente mandar mensagem preocupado, para falar, que está preocupado, para ver que a Círculo 27, que eu falei, que está de acordo. E que a Círculo 27? Círculo 27 é constituído por mais de 6 bairros, se não me engano. Então, naquele bairros, tudo que tem, sim, naquele Círculo 27, tudo que tem. Então, um grupo de gente que base de um partido político, e simples base, que da conferência fala que está de acordo, que é normal na democracia. Mas que para pegar aquilo para fazer já no título, juventude de coisa, acaba gente que papel, cá a juventude que está lá tirar. Ninguém diz que o papel, ninguém chora. Doutor, continuando com o aspecto de juventude. Então, esse falece que constitui preocupação para, nem para mim, nem para partido, nem para plataforma. Acha só como é que é correto, politicamente, e que é bom, politicamente não colocar plataforma mal. E para ver aquilo que eu não respondi, nem não seta para outro guintes da conferência de imprensa, só uma manga de guintes solicitaram para poder contrapor aqui conferência de imprensa. Suma que está a falar juventude e força motor democrático. Tem sido chamado ativamente. Mas será que está representado devidamente na lista de deputados? A gente acha como não para ser sincero. Mas é importante não compreender também o contexto onde cá nós estamos. Que é que resta no país até ele. É verdade, a nós aqueles que está a divulgar como é de ter uma transição geracional entre mais grandes que mais pouco. Sempre existe no processo, mas nunca foi pacífico, que ela não tem que compreender.
E manga de biasa, nós jovens, não está reclamativo, mas se não é para, não pensa, não estou comigo, não faltando, está muita coisa. Não faltando, porque política, e tem de exigir maturidade, e tem de exigir paciência, e tem de exigir tudo, atitudes que podem dignificar tanto pessoas, uma agenda de que você está nela inserido. Há 5 anos atrás, supundamos, não fala assim, está na altura de ser ministro, está na altura de ser deputado, etc. Mas a maturidade que ganha nos últimos 5 anos, experiência que tem na tele, não está compreendendo como naquele momento, e por ser, mas não comete mangas de falhas. Então, nem processo que nós está nele, não tem nenhum grande de ministro, sempre está falando, não cansa, já não deixa a voz que é, não vai sentar na casa. Está falando, grande, é que se logo quintina, se vou deixar não monga que é mano, porque eu não monga quintina. Então, a não ideia de transição geracional é que assim não alguma grande estudo tem que sentar na casa. Não. E tem que ter jaga assim, está falando, tipo, tem que juntar a Rússia no passado com a Rússia esse ano. O pai é velho com o pai é novo que está com casa. Então, a nós aquilo aqui não visão. Mas não está achando que a juventude tem que testar mais, tem que dar mais oportunidade. E verdade que não falhar no processo de aprendizagem é assim, muito normal. Alguém anda e está caindo. Para alguém se me corrente bicicleta, manga de viagem está caindo e fora. Então, não falhar, mas é preciso para mais grandes ter mais confiança na nova geração e que tem coisa mais orgulhoso e que sinta hoje o filho na conquista lugares ou desbrava mato cabo na passado tenta bater limpa ou como limpa. Então pensa maior legado que é não mais grandes de ter e para eles sinta ainda que energia para poder conciliar, para poder orientar, para olhar não na triunfa de desafio. Então e que foi desse, na verdade a aspiração, sinto como a aspiração que a juventude tem, sobretudo, e que consiga atingir nessa plenitude. Mas em grande modo, no modo geral, não tem juventude na coisa, se não considera a realidade africana, juventude também é mais do que 35 anos de idade. A mim ainda não tem 40 anos de idade, não falar ainda jovem, entende? O tem Lídio, o tem o Fé, o tem Badilé na lista, próprio Fidelis, no contexto, está acaba de ser ainda mais novo, está acaba de ser jovem. Se o Baijubi na lista, guintas que tem menos de 50 anos de idade ou 45 para baixo, e tio demais, ou tem Malan Cissé, ou tem deputado lá de Sul, Mamadi, então Binta na lista, ou tem ministro próprio, Sekuna, ou tem Bamba Cote, lá de coisa lá, de Farim. Então aquilo tudo no contexto está acaba de ser jovens, né? Está acaba de ser mais novo, se considera grandes que não adianta aqueles. Então, se não digo nem perspectiva mais lato, mais alargado de que juventude, eu acho como a juventude está representada. Mas, na verdade, a juventude me estimasse. E a nós, nunca podia deixar de certa como, ou de admitir e de pedir para ter maior abrangência, para ter mais oportunidade para jovens. Mas esse é só um desafio, esse legislativa, não tem desafio de governação que não bem, não tenho certeza como lá, o presidente ainda continua desafios do segundo mandato, que mais jovens, dá mais jovens oportunidade e provar e pensa como ainda continuar a provar. Só para ficar, que essa questão que nós achamos como é muito relevante sobre a lei de paridade, e esta conta aqui na elaboração de lista, mas como é que poderia estar o futuro parlamento respeitando essa lei de paridade? Bom, penso que infelizmente não continua tendo mulheres pouco no parlamento. A mim tem uma visão um bocadinho diferente do que está tocando que a lei de paridade, para mim, acho que uma desigualdade não tem que corrigir com políticas públicas, mas diz na de base. O que não falou é, sobretudo, no nível de educação. Manga de Bias, se leva lei de paridade no sentido mais rigoroso do poder obrigar esse cumprimento, ou poder ter dificuldade de alguns partidos até participar da eleição. Para ver o que não acontece. Aqui tem que pedir só alguém que me para pôr na lista, sem que ela tenha convicção, sem que ela me esteja na política, olha. Então, para ver o que é só que fazer o que não cumprir, talvez que é requisito para poder ser o candidato, né? Então, ele é de paridade até ele, para maneira que confessionária, e acaba de ser mais uma coisa que é vinculativo. Para ver, se cumprir ou que cumprir, ele que tudo participa na eleição. E era só para perceber até qual ponto que é respeitado a lei de paridade. Se olha a lista, se tanto na eleição como na outra eleição, a observação que o Supremo está fazendo é para ele e cumprir a lei de paridade. Liga cumprido a lei de paridade. Liga cumprido a lei de paridade. Então, acaba de ser um chamamento
para a opinião pública, no sentido de perceber até qual ponto que mulheres dar oportunidades na lista ou não. Mas a mim tem aqui visão que acha que mulheres têm que conquistar esse lugar. Acha que mulheres têm que educar para ser o líder, têm que educar para ter paixão para a política, para participar ativamente na política. Não está na papel assim, que como está a criar situação para ver a minha mulher, que põe na papel assim. Não está na papel isso alguém que tem filho fêmea, né? Tem filho fêmea que acha que uma tem que educá-los, tem que potencializá-los, para ter ambição na vida, para ter ambição política, sempre fazer política, para poder estar ativamente no processo de construção desse país. Então, o desafio que cabe são mulheres, para ter mangas de barreiras que depender deles. Então, a responsabilidade do Estado para poder criar mecanismos que não vão bater e barreiras que têm impedir mulheres ou que não chegam arriba, para poder ter uma participação plena na vida política, para poder contribuir no desenvolvimento desse país. Então, em termos antecipa mesmo para falar como, eu acredito que o Parlamento can conseguir refletir a lei de paridade depois das eleições. Doutor, claro que últimas considerações, no momento antes de não ficar uma grande entrevista. Bem, e só para pela maior paciência possível, espírito de civismo, sobretudo no processo eleitoral, para não compreender como a eleição é o fim de um ciclo, mas sim início de novo ciclo. Aqueles que têm assuntos para resolver, é importante resolver, mas com base no diálogo. Aqueles que devem corrigir um ou outro aspecto que é falha nela, para ter decência e humildade suficiente de poder corrigir. E aqueles que não vai para a eleição, para ter discurso que não vai juntar mais guineenses, discurso que não vai apaziguar ânimo, para evitar discursos de ódio, discursos tribal, discursos de índole religiosa, que can ajudar num país multicultural e multireligioso suma de nós. Na apela da juventude, para focar naquilo que é essencial, para votar na deputados que não poder de facto leva sem mensagem junto de parlamento. Então, esse é muito importante. E então fala papel de deputado acaba de ser o que tem disponibilidade de poder estar junto de seus eleitores. E cada deputado que está com estrada, e cada deputado que está com escola, e cada que está com hospital, mas o deputado tem que estar na altura de poder ouvir se eleitorados para ver quem que patrão de deputado, quem que patrão entre povo com deputado e povo e cada deputado. Deputado é tipo menino de mandado desse círculo eleitoral ou de todo o país, para ver deputado de nação, mas primeiramente desse círculo eleitoral que quintas que toma é transferir seu poder para que alguém possa ser o deputado. Então, para que ele tem que ter disponibilidade do por papel que quintas, disponibilidade do por levar sem problema junto do parlamento, ou junto do governo, ou junto do presidente, para ele poder atender. E para terminar, acho que a juventude tem que estar mais autoconsciente, juventude que deve deixar arrastado para situações que podem colocar em causa a estabilidade do país, que podem colocar em causa a paz, que podem colocar em causa até ser sossego e ser integridade física, para evitar confronto, para evitar bagunça. E do resto, pensa como o país não continua a dar esse passo normal rumo a desenvolvimento. Pensa como é que não tem grandes problemas com essa eleição. As eleições, entretanto, não coloca ponto final nessa entrevista. Bom, muito obrigado por que você está acompanhando conosco nesse preciso momento. Um abraço.